E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos estudar o último grupo dos cordados, o grupo do qual nós fizemos parte. Vamos falar um pouquinho sobre mamíferos. Vem comigo! Galera, os mamíferos, como o próprio nome sugere, são animais que possuem glândulas mamárias. Nós temos aí três grupos principais. Os prototérios, conhecidos como monotremados, e a gente encontra aí o ornitorrinco e ecdina. A gente tem os metatérios, conhecidos como marsupiais, e a gente tem aí o canguru, o coala e o gambá. E a gente tem os eutérios, conhecidos como placentários, que estão incorporada aí todos os outros animais, né? Cavalo, elefante, baleia, peixe-boi, golfinho, tatu, cada um dentro da sua ordem que a gente já vai falar especificamente logo a seguir. Então, só para a gente ter uma ideia, quem são esses mamíferos? Esse grupo é composto de aproximadamente 6.000 espécies registradas que estão distribuídas por todo o nosso planeta. Por quê? Porque assim como as aves são homeotérmicos e endotérmicos. Homeotérmicos porque conseguem manter a temperatura corporal constante e endotérmicos porque conseguem produzir esse calor por meio do seu metabolismo. Vamos ver algumas novidades que surgiram nesse grupo. Eles possuem pelos. Esses pelos, eles vão contribuir para a manutenção da temperatura corporal, mas eles também podem servir como órgãos sensoriais e como também órgãos de defesa, como é o caso do porco-espinho, por exemplo. Eles têm diversas glândulas, gente. O que a ave é pobre de glândula e o réptil não tem glândula nenhuma, o mamífero tem um monte de glândula. E eu especifiquei algumas aqui que são mais importantes para esse momento. São as glândulas mamárias, produtoras de leite para alimentar esse filhote, as glândulas sudoríparas, né, que secretam suor, que controlam a temperatura do corpo e lubrificam a pele, as sebáceas, que são glândulas que lubrificam os pelos, e as odoríferas, que liberam um odor, que isso é super importante, principalmente para o reconhecimento, né, de uma espécie e outra. Eles possuem dentes diferenciados. A estrutura óssea de um mamífero, ela já é um pouquinho mais complexa, né? Então, os dentes diferenciados fazem parte dessa estrutura óssea. A coluna vertebral, por exemplo, ela vai ser dividida em 5 partes: cervical, torácica, lombar, a sacral e a caudal. Os mamíferos, eles possuem pulmões alveolares, ou seja, os brônquios se ramificam em bronquíolos e lá no terminal dos bronquíolos vai ter várias regiões, várias estruturas microscópicas que a gente considera como alvéolo, que é ali que acontece a troca gasosa, a troca de gás carbônico por oxigênio. Essas estruturas microscópicas, elas aumentam a superfície de contato, fazendo com que esse animal consiga ter uma respiração ainda mais eficiente, ou seja, consiga captar ainda mais oxigênio do ar atmosférico. Outra coisa interessante também é que os mamíferos, eles possuem o diafragma, que é o músculo responsável aí pelo movimento de ventilação pulmonar, né? Que é a inspiração e a expiração. Quanto à fisiologia, a gente vai estudar anatomia e fisiologia humana de forma detalhada e, querendo ou não, quando a gente abordar o humano, a gente vai acabar abordando parte, né, da fisiologia dos mamíferos. Mas vamos pontuar coisas importantes. O tegumento, como que é a pele desses animais? Ela é riquíssima em glândulas sudoríparas que produzem suor, glândulas sebáceas que produzem sebo, que lubrificam os pelos, glândulas odoríferas que secretam odor, que inclusive é super importante para o reconhecimento da espécie. E também glândulas mamárias, né, que é a principal glândula aí, que são glândulas que secretam leite.
Outra coisa bem importante, a pele, ela tem projeções, né, a epiderme, que são os folículos pilosos, que dão origem aos pelos, e os pelos também têm a função aí de controle da temperatura corporal. Além disso, abaixo da epiderme nós temos uma derme e abaixo dessa derme nós temos uma hipoderme. E essa hipoderme, ela é composta por tecido adiposo, que tem como função reserva energética, mas também serve como isolante térmico e é uma proteção contra choques mecânicos. Sobre o sistema digestório é bem completo, tem glândulas salivares, tem pâncreas e fígado, que são as glândulas digestivas, né? Tem faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Se for um monotremado, termina em cloaca. Se for os demais, vai terminar em ânus. Mas uma coisa bem interessante, falando em sistema digestório, é sobre os animais que são herbívoros. Animais que são herbívoros ruminante, eles têm o estômago que a gente chama de poligástrico. É um estômago que tem 4 compartimentos. A gente tem um compartimento único. O estômago de um ruminante tem 4 compartimentos. Nos 3 primeiros compartimentos existe um monte de micro-organismos que fazem a digestão da celulose. E o último compartimento, chamado de coagulador, é onde realmente acontece o processo digestivo, que é ali que tem as enzimas digestivas, ou seja, é ali que é o estômago propriamente dito. Nos herbívoros que não são ruminantes, eles têm uma estrutura associada ao estômago chamado de seco, que também contém ali micro-organismos que auxiliam no processo de digestão da celulose. O sistema circulatório, o nosso coração tem 4 cavidades, a circulação é dupla, o sistema é fechado e ela é uma circulação completa, não tem mistura de sangue arterial com sangue venoso. O sistema excretor, ele é composto por rins metanéfrons, que fazem a função de filtragem do sangue, retirando dele os resíduos metabólicos. O que vai ser excretado? Principalmente ureia, dissolvida em água, formando aí um composto conhecido como urina. Se for nos monotremados, a excreção vai sair pela cloaca, nos demais vai sair pela uretra, tem uma região específica para isso. O sistema reprodutor, esses animais se reproduzem, né, de forma interna, fazem fecundação interna. O desenvolvimento é direto, não tem estágio larval e o desenvolvimento desse baby depende do grupo que a gente está falando. Vamos supor que esse grupo seja dos prototérios, né? Esse animal aqui, ele vai se desenvolver dentro de ovos. Os prototérios são animais que possuem cloaca e que o filhote se desenvolve dentro de ovos com todos os anexos embrionários ali, que é o caso do ornitorrinco. Esses animais aqui, eles não possuem mamas, né? Eles possuem glândulas mamárias aí dispersas pelo pelo. Os metatérios, parte do desenvolvimento desse filhote vai acontecer dentro do útero da mãe, mas a maior parte dele vai acontecer numa bolsa externa na parte ventral chamada de marsúpio. Esses animais são conhecidos como cangurus, coalas e gambás. É curioso, por exemplo, o canguru, as fêmeas cangurus, elas têm 3 vaginas, 2 vaginas que servem para cópula e cada fecundação que acontece, e zigoto que se forma e embrião que se forma é encaminhado para o útero, que também tem 2 úteros, mas tem uma vagina específica somente para o parto, que sempre é prematuro. Nasceu o filhotinho prematuro, ele se rasteja até o marsúpio, que é a bolsa onde ele vai terminar o desenvolvimento embrionário dele e ganhar peso, né? Uma coisa bem interessante, os eutérios, eles são os animais placentários, então o desenvolvimento deles é todo dentro do útero da mãe e ele tem essa comunicação, né, com a placenta e o cordão umbilical. A placenta, ela é um órgão materno-fetal e que a mãe passa para o bebê oxigênio, nutrientes, anticorpos, hormônio, e a mãe retira do bebê gás carbônico e outras excretas, né? Claro que não há uma mistura de sangue entre a mãe e o bebê.
Todo o transporte de substância acontece de célula para célula num processo chamado de difusão. Então hoje a gente pode conhecer um pouquinho desse mundo dos mamíferos, né? Mamíferos, animais que são homeotérmicos, endotérmicos, que possuem glândulas mamárias, que possuem pelos, que possuem muitas glândulas no tegumento, que tem um sistema nervoso aí bem desenvolvido, com órgãos sensoriais bastante apurado. E é o grupo do qual nós fizemos parte, né? O grupo que tem a ordem dos monotremados, que tem a ordem dos marsupiais e que tem a ordem dos rodentes, roedores, lagomorfo, lebres, quiróptos, morcegos, cetáceos, baleia e golfinhos, sirenes, peixe-boi, os ungulados, que são os animais com cascos, e aí a gente tem os Artiodactyla, que tem o casco dividido em duas partes, como é o caso... Tá difícil. Como é o caso do boi, do porco, do carneiro. Tem ainda os Pericidáctila, que são aqueles animais que têm casco, mas o casco se encontra inteiro, como é o caso do cavalo, da anta, do rinoceronte. Os proboscídeos, que são os elefantes, que têm uma probóscide. Os edentados, que são os tatus e tamanduás. E nós, os primatas, né? Então, esse é o mundo dos mamíferos, animais que mamam, animais que possuem pelos, que são homeotérmicos, que são endotérmicos, que conquistaram aí todas as regiões do planeta e que merecem o nosso cuidado e a nossa atenção. Vamos ver se você tá craque nisso? Vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pegue o seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre mamíferos, esse grupo que contém aí em torno de 6.000 espécies, que tem como novidade evolutivas o fato de serem homeotérmicos, endotérmicos, possuírem pelos, glândulas mamárias, dentes diferenciados, pulmões alveolares e diafragma. São divididos em 3 grupos: os prototérios, conhecidos como monotremados, que são mamíferos ovíparos, que possuem glândulas mamárias associadas aos pelos. É o caso do ornitorrinco e da ecdina. Os metatérios são os marsupiais, com marsúpio, bolsa, como é o caso do canguru, gambás e koalas. Os cangurus, as fêmeas possuem 3 vaginas, 2 para a cópula e 1 para o parto imaturo. Os eutérios são os placentários, vivíparos com placenta. Como representantes, temos aí algumas ordens, como a rodêntia, lagomorfos, quirópteros, cetáceos, sirênios, carnívoros, Artiodactyla, primatas, entre outros. Quanto à fisiologia, podemos destacar que o tegumento é composto por pelos que têm função térmica, sensorial e de defesa. Possui glândulas diversas como sudoríparas, sebáceas, odoríferas e mamárias, e a hipoderme é composta principalmente por tecido adiposo. Quanto aos ossos, os mamíferos possuem dentes diferenciados, crânio e a coluna vertebral dividida em 5 partes: cervical, torácica, lombar, sacral e caudal. O sistema digestório dos monotremados termina na cloaca, nos demais termina no ânus. Os ruminantes, eles possuem um estômago poligástrico com micro-organismos que digerem a celulose. Quanto à respiração, os mamíferos possuem pulmões alveolares, laringe com cordas vocais e diafragma. O sistema circulatório é fechado, completo e duplo, com coração com 4 cavidades. O sistema nervoso é super desenvolvido, com órgãos dos sentidos apurados. O sistema excretor possui rins metanéfrons, excreta ureia, que é pouco tóxica e solúvel em água, e a reprodução, esses animais são dioicos, fazem fecundação interna e o desenvolvimento é direto. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês não fiquem apenas nessa aula, que vocês façam leitura, façam resumo e que façam muitos exercícios, principalmente comparando um grupo de cordados com outro grupo de cordados. É importante essa comparação e esse estudo e essa análise. Um beijo no coração e até a próxima aula!